Vamos levar para a irmã Maria Pacheco. De repente, a irmã Maria Pacheco tem algo para falar ainda mais sobre esse episódio. Maldição hereditária, minha irmã. Fica à vontade. Louvado seja. Aleluia. Aleluia, louvado seja Yahweh. A segunda pergunta é: as pessoas individualmente falando podem ser alcançadas por essas maldições? Ou como se livrar delas, né? Eu quero dizer aqui uma coisa assim a respeito de pessoas não poder, às vezes há um medo muito grande de pessoas pensam que outras podem amaldiçoar ela, com reza, ao contrário, com não sei o quê. Gente, não se preocupe com isso. Muitas vezes, irmã, deixa eu entrar nessa tua linha de raciocínio, com licença. Muitas vezes acontece muito, né? A pessoa teve um relacionamento e aquela pessoa com quem ela se relacionava é de um segmento religioso. E aí ela diz assim: eu sei que eu tenho, porque isso aí foi aquela pessoa lá que fez isso, fez um trabalho assim, assim, assado, e a pessoa se sente mal, É, mesmo estando em alcha. Então temos que aumentar o conhecimento. Aí fica à vontade, meu irmão, mas para essas pessoas que têm que ouvir hoje, né? Louvado seja. eu acho isso interessante, porque isso aí, amado, é uma mente sugestionada. A mente ficou daquela maneira, porque é como tua mente pensa, acontecerá. É como a mente pensou, aí vai ali, fica sugestionada daquele jeito. Então, amado, aqui, olha, eu não acredito nessas coisas que dizer, pode dizer à vontade, não estou nem aí. Nem ligo, entra no ouvido, sai do outro. Estou ouvindo porque escuto do ouvido. Mas eu creio na proteção do Ial. Eu creio que ele protege. A gente vê uma passagem aqui em né, Números 8 diz assim, quando foi chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Ial, que ali Ial não permitiu, porque o povo ali de Ial estava como se fosse uma noiva ali no deserto, e tinha uma intimidade muito grande. Se a gente for ler número 23, a gente vai ver, no 23, número 24, a gente vai ver como era o relacionamento de Jal com Ial ali. Então, ali, quando foi chamado, número 23:8 diz assim, Balaão falando, como amaldiçoarei o que Ial não amaldiçoou? Não tinha amaldiçoado aquele povo, ali naquele povo. O povo estava em obediência, hein? Números 8 ou números 23:8? 23:8. Número 23:8. Né? Ele diz aqui, ó, entendeu? Aqui, ó, é porque eu estou lendo só disso, aí a pessoa não entende aqui. Se a pessoa for ler antes, por exemplo, aqui, vou ler do 1. Então Balaão disse a Balaque: edifica aqui 7 altares, prepara aqui um novilho, 7 carneiros, e fez, pois, Balaque como Balaão dissera. Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar, 7 altares. Então Balaão disse a Balaque: fica-te junto ao holocausto, e eu irei, porventura, que o Ial sairá ao encontro para mostrar e te notificarei. Então foi ao lugar alto. Então encontrou Ial Abraão, e este lhe disse: preparei 7 altares, e ofereceria um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Ial pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te a Balaque, e assim falarás, porque Balaque queria que amaldiçoasse aquele povo. Porque eles queriam passar ali pela terra moabita, não queria deixar, mas Ial ele tinha um propósito de levar eles à terra prometida, né? Aí, tomando para ele esse que estava junto ao seu holocausto, e ele e os príncipes dos moabitas. Então proferiu sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem e amaldiçoa Iacó. Vem e denuncia Jacó. Então, havia gente querendo denunciar, amaldiçoar aquele povo. E Ial disse não. E Ial ali disse para eles que não. E aí ele falou assim: como amaldiçoarei se Ial não amaldiçoa? Como denunciarei quando Ial não denuncia? Aí quando ele chega aqui, aqui embaixo, eu botei versículo 20. Aleluia, louvado seja Ial, para não tomar muito tempo. Aí aqui no versículo 20, aí diz aqui assim, ó, então proferiu uma parábola, do 18, então proferiu uma parábola, levanta-te e vai a Balaque, e inclina teus ouvidos a mim, filho de Zipó, que é da Balaão. E Al não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, por acaso diria, não faria, falaria, não confirmaria,
Eu recebi o mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e não posso revogar. Aleluia. E eu não vi iniquidade em Israel. Olha o que ele diz. Ele disse, eu não vi iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Eu não vi, Iau dizendo. E Jacó, seu criador, é com ele, no meio dele, se ouve uma aclamação de um rei. Era aclamado Iau ali. Houve, não estava em desobediência, não vi iniquidade. Havia um clamor de um rei. Então, amados, jamais, né? Jamais alguém poderá, se você está ali com a sua confiança, com a sua certeza de que Iau é o Todo-Poderoso, e você está ali com sua sinceridade, se vindo ali junto, nessa edificação, nunca pense que alguém pode fazer nenhum mal a você. Louvado seja Iau, uma pessoa pode fazer o mal, porque Iau guarda e protege aqueles que são seus. Louvado seja Iau. Devemos ficar atentos, amados. Nós devemos ficar atentos, como eu falei no começo, com a aliança que foi feita para nós. Ficar na vocação que fomos chamados. 1 Coríntios 7, 24. Guiados pelo Ruá. Romanos 8, 11, 14. Né? Tendo diligência. Hebreus 2, tendo diligência em tudo. Não indo após outro. Não se contaminando com o outro, para ser o 144, que tem Apocalipse 14. Né? Sendo fiel ao que constituiu, Hebreus 3. Sendo fiel como Moisés foi fiel com toda a sua casa. Então, amados, nós devemos ficar isso. O que é que devemos fazer para que isso não caia? É ficar ali, como Israel disse, eu não vi iniquidade no meu filho, nem na minha filha. Agora é que Iau não vê, porque Iau já tomou ali toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado. E Alxa ali tomou. Por isso que aqueles profetas já apontavam aquela aliança, que os filhos iam comer, os pais iam comer, os pais podiam ser pecador, comer, né, do pecado, mas os filhos não nasciam com dente abrotoado, não ia nascer pecado, porque aquele que Iau chamasse ia ser diferente. Aquele que Iau chamasse ia ser uma nova criação. Por quê? Porque Yahshua Mashiach fazer o quê? Como diz em Gálatas 3,13, ele nos resgatou da maldição da lei. Por quê? Por que da maldição da lei, irmã Maria? Porque maldito aquele, Deuteronômio 27, 26, maldito aquele que não permanecer, que não mantenha a palavra desta lei, ou que não permaneça. A gente vê, né, lá em Hebreus 10, 28, como eu disse, que se uma pessoa transgredisse a lei, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, seria o quê? Morto. Seria morto ali, né? Louvado seja Iau. Então, Yahshua ali nos resgatou desta maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito todo que for pendurado no madeiro. Né? Essa testificação de maldito todo que for pendurado no madeiro está em Deuteronômio, que digo, 21, 22, 23, que era o quê? Colocados criminosos. A gente sabe por que Yahshua foi colocado ali, no madeiro. Ali era colocado aquelas pessoas no madeiro, aquelas pessoas que tinham culpa, era colocado ali. Então, amado, uma condenação no madeiro, amado, significava uma forma de punição desonrosa e publicamente. Era ali, quando a pessoa fazia um ato. Mas o que foi que a palavra diz? Ele fez cair toda a nossa iniquidade em alto. Toda Isaías 53 diz que fez cair ali. Então, aquela iniquidade que da lei, que ali não tinha o ruá, era impossível cumprir ali aquilo tudo, se faltasse, deixasse um, recebia aquele castigo, recebia a morte como maldição. Como o irmão Regi foi bem feliz na coisa, o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito vem por Yahshua, quando ele toma tudo ali, é a vida eterna. Né? Então, antes era assim, era essa maldição do homem ali, que não permanecesse ali naquela lei, era o salário do pecado, era a morte. Então, aquele que não permanecesse, mas Yahweh vai dar este dom gratuito por Yahshua Mashiach, ele tomando ali, né, tomando toda a nossa maldição ali. Aí aqui diz assim, louvado seja Yahweh, aleluia, louvado e engrandecido seja Yahweh. Em Hebreus 9:15 diz assim, por isso ele veio a ser o mediador de uma nova aliança, por isso que eu disse,
uma nova aliança, porque aquela aliança ali, amado, aquela aliança ali trazia ao homem a desobediência, o quê? A morte, todas as maldições que estavam contidas no livro da lei e ali onde ele falou. Então, agora, amado, a gente tem um mediador que vem mediar essa questão. O mediador é como um advogado mediador da vara de família mesmo. Há um advogado mediador que é uma questão do pai com o filho de dar ali a pensão alimentícia. E o que acontece? Quando pega aquele advogado mediador ali da vara de familiar, ele vai fazer o quê? Ele vai tratar da questão ali para que ambas as partes andem com um acordo e andem bem. E assim foi feito por nós. E Yahshua, como mediador, vem mediar a nossa questão, o nosso pecado ali. E ele pagou o preço. Hoje a gente paga o advogado, mas ele não, ele que pagou o preço. Para que essa questão, para que hoje nós pudéssemos nos achegar a Yahweh, para chegar mais perto de Yahweh, para ter essa comunhão. Louvado seja Yahweh. Então, ele foi mediador de uma nova aliança, para que pela sua morte ele se tornasse a salvação. Olha, é a salvação, amado, porque viria todo o mal. Agora tu está livre daqueles males todos em Yahshua Mashiach, para que ele viesse se tornar essa salvação, aleluia, aleluia, como diz aqui, para os que transgrediram na primeira aliança. Olha aqui, é bem claro aqui. Os que transgrediram naquela aliança que foi feita. Aleluia, louvado seja Yahweh dos exércitos. Engrandecido seja seu nome. Aleluia, estou rindo aqui que a irmã Oliana botou algo aqui. E eu fiquei rindo, ela botou aqui. Louvado seja Yahweh. Aleluia. Então, os que transgrediram a primeira aliança, a fim de que receba a promessa que tem sido dado ao chamado para uma herança eterna. Amado, isso é tremendo demais. Para que nós possamos receber essa herança eterna, ali recebendo o perdão do pecado. Nessa aliança também, amado, nós não podemos andar de qualquer jeito. Como os fala as pessoas, pega Efésio, aí diz assim, ó, pela graça só vê a graça, minha gente, é a graça, pela graça, nós estamos na graça. Aí fica tudo aquela animação. Pela graça só, mas pela graça tu pode adorar outros deuses? Pela graça tu pode fornicar? Pela graça tu... Não, pode não, meu filho, pode não. Não pode não. Isto é só uma maneira como ele fez, gratuitamente. Por esta benevolência, nós somos salvos, mediante a uma emuná, é mediante a uma fé. E isto não vem de nós, é um dom de Yahweh, é um dom que ele dá. Então, amado, é essa aliança que a gente tem que estar, não pode andar de qualquer jeito. Então, olha o que ele diz, o que Yahshua diz a Shaolo, em 1 Coríntios 10, 14, 7, 8, que eu botei até fora da ordem aqui. Ele diz assim, portanto, meus amados, fugi da idolatria. É só o 14, 10, 14, diz logo assim, portanto, meu amado, fugi da idolatria. Ele fala que no começo que todos foram beberam do mesmo ruá, mas ali alguns ficaram para trás, que não se agradou de alguns, e aí depois ele faz o relato para que como a gente deve andar. Se a gente for ler esse 1 Coríntios 10, está tudo aí explicando. Né? Então ele diz, fugir, meus amados, dessa idolatria, e não façais, pois, idólatra, como alguns deles foi, conforme está escrito, o povo assentou para comer e beber, e levantou para folgar. Se fizeram idólatra ali, nas festas, beber, comer e folgar. A gente viu logo ali, quando sai do Egito, o bezerro de ouro. A gente viu logo comer, beber, folgar, naquela festa. Ali, né, louvado seja Yahweh. E ele diz, e não forniquemos, como alguns deles fornicaram. E caíram 23 mil, como eu falei, número 25, 8. Tem muita gente que, quando leva essa palavra fornicação, pensa que leva logo para marido e mulher no plano humano, no plano do corpo. Essa fornicação, amado, é espiritual. Não forniquemos, né? Quando ele diz assim,
que nem em 1 Coríntios, parece que é 1 Coríntios 4, fala uma passagem disso, de uma fornicação aqui, ó. Aqui, que muita gente pensa até que foi o homem que saiu com a mulher do pai, aqui, ó, que fala. Deixa eu ver, ou é 1 Coríntios 4 ou é 2, deixa eu ver se é 1 aqui. 1 não é 1. Eu sei que tem Coríntios aqui, amado. Deixa eu ver se é 2. É 4, é 5, deixa eu ver, não estou lembrando agora, mas eu sei que é em Coríntios. 2 Coríntios 4, deixa eu ver se é 4. Desse ministério, 4 rejeitemos toda. Não é, eu acho que é o 5. Então ele fala ali que o homem saiu com a mulher do seu pai. O que é a mulher do seu pai? Amado, tem gente que pensa que foi a mulher do pai mesmo. A mulher do seu pai era religião, amado. Fornicou com a religião. É como dizer, nossos pais herdaram somente mentira. Está lá em Jeremias 16. Né? Nossos pais herdaram só mentira. Lá quase chegando nos últimos versículos. Então, amado, ele saiu com a mulher do seu pai, saiu com isso. É o que herdou aquilo que o pai trazia. Então, essa fornicação aqui, amado, essa fornicação aqui, ela é espiritual, no Ruach Kadosh, de as pessoas tá fornicando. Louvado e engrandecido seja Ial dos exércitos. Então, depois eu acho aqui. Então, amado, aqui, ó, ele diz, não forniquemos como alguns fornicaram e caíram naquele dia 23 mil. Eu fui pegar a testificação disso, está lá em número aqui, ó, número 25:8. Eu vou ler aqui para os irmãos, é um versículo só. Eu já li, eu já peguei o ponto-chave ali, que ali morreram 23 mil, e aqui é quando Ijal, né, passou ali pelos campos do Moabita e começou a se prostituir com as Moabitas. Versículo 1 vai logo dizendo isso. Começou a se prostituir. Então, quando chegou aqui, aleluia, no versículo 8, e pôs o homem israelita até a tenda, ali, ó. Aí, o versículo 7. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação, tomou uma lança na sua mão, porque estava vindo uma peste, porque ele estava mandando por causa disso, por causa do erro daquele povo. Então, Finéias, o sumo sacerdote, pegou uma lança e saiu, amado. E quando ele chegou, e foi após o homem israelita, até a tenda, e atravessou ambos, matou ali aquele casal. Eles estavam ali, no leito ali, e o homem israelita e a mulher, pelo seu ventre, então a praga cessou sobre Israel. E os que morreram naquela dia pela praga foram 23 mil, outro de 24 mil. Então ali foi cessado ali, amado. Então ali, quando ele traz esse texto do fazer como muitos fizeram, traz essa passagem aqui. Essa passagem aqui. E não forniquemos. Como foi que ele fornicou? Ele foi fornicar com outro ali. Com outro pessoal. Com outro. Foi se juntar a Moabita ali. Então, ali, também para que a gente não fornique com outro. Por isso que 1 Coríntios 5:8 disse, por isso façamos a festa. Não com o fermento velho, amado. Nem com o fermento da maldade, nem da malícia. Mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Vamos fazer a festa com o outro, né? Essa questão é muito tremenda. E Aldo chamou para reis e sacerdote, amado. O sacerdote, ele está sempre oferecendo algo ao pai ali. O sacerdote tinha sempre algo para oferecer ao pai. A gente não pode oferecer ao pai qualquer coisa de qualquer jeito, não. A gente não pode ter uma vida errada e dizer, não, é pela graça, é pela benevolência, vamos embora, minha gente, já estamos tudo ali, já ganhamos, e isso embora. Assim, gente, não. O homem, ele tem que se ser puro, como disse, ser puro como eu sou puro, né? Louvado seja Yahweh. Então, amados, como eu mostrei ali, ele disse, não forniquemos, foge da idolatria. Então, amado, isso é tremendo. Então, e façamos essa festa com os pães asmos, os pães da sinceridade, nem da maldade, nem da malícia, né? Então, e Alcha também disse aqui em Matitiel 5, 17 e 18, na questão da lei. Porque a gente vê, onde é que estava não terás outros deuses, que era a idolatria? Na lei. Mas agora, a lei foi
anulou a lei? Anulamos a lei, como diz em Romanos 3, no final, último versículo, anulamos a lei? Não, de maneira nenhuma. Por quê? Eu estou na benevolência, eu vou andar de todo jeito? Não. Porque, olha, Yalcha diz aqui, ó. Yalcha disse, até explicando isso em Matitiel 5, 17, 18. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ele, na verdade, vos digo que até que o céu e a terra se passe, nem um iota, nem um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Até que a terra e os céus se passem, né? Nem um iota, nem um tio passará da lei, até que seja tudo cumprido. E qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado pequeno no reino dos céus. Mas qualquer que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Não que a lei vai te justificar, porque ninguém é justificado pela lei, eu quero deixar bem claro isso, né? Não que a lei, que a gente somos justificados por Yahshua Mashiach, pelo seu sacrifício, mas se nós somos justificados por Yahshua Mashiach, não podemos andar de todo jeito. Então, se eu sou justificado com Yahshua Mashiach, então eu não vou, nadinha da lei ali, eu vou ficar na idolatria, vou ir após outro, vou fornicar, vou fazer o que quer, não vou amar meu próximo, não vou honrar minha mãe, meu pai, vou ficar de todo jeito que eu quiser. Não é. Não é desta maneira. Não é, né? A lei, ela vem trazer, amado, para que a gente ande numa integridade diante de algo. Né? E Yahshua, ele veio para salvar e trouxe essa salvação. Essa benevolência é por Yahshua, não pela lei. Porque a lei era fraca e inútil. Pela lei se conheceu o pecado. A gente sabe. Né? Então, mas por que agora é diferente, irmã Maria? Amado, faz toda a diferença. Recebemos o Wakadosh do Pai. Esse nos guia, esse nos ensina. Este rua de sabedoria diz... Ele fica na rua, na encruzilhada. Ei, você aí, para onde vai? Não, não faça isso. Chamando você, lhe dando, lhe guiando, lhe orientando para você não fazer. Ele se opõe contra a carne para que você não faça o que você quer. Como diz em Gálatas 5,17. Ele é o ajudador, ajuda na nossa fraqueza. Amado, é tremendo demais. Ele muitas vezes a gente não sabe como pedir, mas ele intercede com gemido inexprimível. Então, amado, faz toda a diferença ali. Ele nos ensina, ele nos revela. Ele revela, olha, tu tem uma bênção maravilhosa. Não desista, prossiga, vá, já está bem perto. Já vem chegando já vem chegando te buscar. Ele está ali ensinando a gente. Para que a gente mantenha nessa edificação. O Ruá está trazendo toda essa revelação, trazendo essas coisas a nós. Nós não Louvado seja Yahweh. Então, amado, é isto aí. Então, amado, o que é que ele traz? Olha, e até em 1 Tessalonicenses 4, que é a última que eu vou deixar aqui, diz assim, 1 Tessalonicenses 4:1, veja que ele adverte de novo. Finalmente, irmão, vos rogamos e exortamos no Yahshua Mashiach, que assim como recebeste de nós a maneira que convém andar e agradar a Yahweh, assim andai, para que possais progredir. É a benção, meu Pai. É a benção para que a gente possa progredir. Louvado seja Yahweh. Ele diz, porque vós bem sabeis o mandamento que eu vos tenho dado por Yahshua Mashiach. Shaul dizendo que isso foi... Yahshua não é palavra de Shaul, é palavra que Yahshua coloca na boca de Shaul através do ar para ele dizer. Porque esta é a vontade de Yahweh, a vossa purificação, que vos apartai de toda fornicação. E que cada um de vós saiba possuir seus vasos em purificação e em honra, não na paixão da concupiscência, como gentil, que não conhece a Yahweh. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque Yahweh é vingador de todas essas coisas, como também vos dizemos e testificamos. Aí diz, porque nós não somos chamados a imundícia, mas a purificação. Então, amados, somos chamados a isto, a ser... se a gente for pegar primeiro Pedro, vai mostrar ser de puro como eu sou puro. E ao dizer Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Né?
Eu abençoarei os que te abençoarem. Isso aí e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Louvado seja Iau. E engrandecido seja Iau, né? Então, amados, Iau vai fazer assim em todos os que ali obedecem a sua aliança. A aliança é tremenda. Até o filho do homem, Iauxa, foi conforme dele está escrito. Louvado seja Iau. E como eu falei que ele disse, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei que te amaldiçoarem, a gente pode ver a testificação em Deuteronômio 37, que diz, o Iau, teu Criador, porá todas essas maldições sobre teus inimigos e sobre os que te odiarem e sobre os que te perseguem. Quando ele fez a promessa ali a Abraão, então, juntamente aqueles com Abraão será herdado, porque os nossos inimigos serão inimigos de Iauxa. Ele disse, né? Os nossos inimigos serão inimigos de Iauxa. E ele vai pôr todos os inimigos por descabelo dos pés de Iauxa. Né, amado? Então a gente tem toda a certeza. Aleluia. Louvado seja Iau. Passa a palavra ao irmão Gilson Mar. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Iau, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Iau com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram, temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa, Iau e Iauxa, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Iau. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.